Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque a gratidão de estar trabalhando é verdadeira. A gente vai observando no círculo da família. Aquele que está sempre disponível, aquele que está sempre de folga, a gente vai vendo que é ocioso. Como o nosso trabalho exige que trabalhe, então aqueles que estão trabalhando têm sempre uma ocupação. E quando a gente percebe, já passaram o dia, já passou o tempo. Então, ter a ocupação. Então, o nosso trabalho possibilita esta condição de nos mantermos em movimento. E cada um sabe assim que quando tem o movimento, tem a saúde. Quando entra o ócio, é só observar assim nos conhecidos que tem sempre tempo disponível, a gente vai observando que está sempre inseguro em relação à sua saúde. Muitas vezes a gente olha para aquele conhecido e vê que ele está sadio, mas o ócio, aquela condição que ele tem de muito tempo disponível, dentro dele cobra uma postura. Então ele acha que tem problema no corpo físico. Não é no corpo físico. Falta movimentação, o seu espírito está exigindo que ele se movimente. Então, muito grato assim a todos os elementos da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pecado Hereditário. Pecado hereditário surgiu do pecado original. O pecado original é as coisas erradas, é o distanciamento do espírito. Então o espírito vem para a matéria grosseira e esquece da origem, da pátria do espírito. Então ele passa a trabalhar somente com as coisas da matéria grosseira. Então a pessoa vai ficando sem norte, porque nas referências de norte, da saúde, da coerência, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de ter o norte para o espírito. As informações, as instruções para o espírito é na palavra, é nos ensinos e é no livro Na Luz da Verdade. Porque o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição assim, da pessoa ir ponderar durante a sua vida, de ir observando o jeito que ela está vivendo. Depois, muitas vezes, quer ajudar um neto, quer tumultuar a vida de filhos, quer ficar sem saúde, e aí passa a ter qualquer referência. Na referência que nós precisamos de ter na nossa vida, é observar sempre aquilo que está sendo falado, e aquilo que está falando, aquele que está falando, se a entonação dele tem uma veracidade. Porque as pessoas falam qualquer coisa, as pessoas publicam qualquer coisa. Então nós temos que ter o desenvolvimento do nosso espírito para vermos antes aquilo que é correto. Isso é físico. Então, o pecado hereditário nós já recebemos dos nossos pais, porque é o cérebro maior, que é o que cuida da matéria grosseira. E nós vamos observando assim, que muitos e muitos, ou quase todos, só fazem valores para a matéria grosseira. Então é o passeio, é a ida ao lugar, é o roubo, é o enganar, e assim é as coisas da matéria grosseira. Então é infinito a degradação, porque se cuida só do passeio, e a gente vai observando assim, que dificilmente uma pessoa faz uma avaliação do passeio que foi feito, porque ficou com a responsabilidade daquela empreita que fez, cansou-se, não houve um aproveitamento, não houve um período para reflexão. E do outro lado, outros então trabalham com a mentira. Isso é da matéria grosseira, a naturalidade. E é bom a pessoa ir observando assim, de jovenzinho, ele está sempre fazendo uma referência. Quem é ele? Então ele procura ser filho daquele homem, depois ele é aquele que trabalha naquela empresa, depois é aquele que tem mais isso, que fez mais aquilo outro. Dificilmente a pessoa fala quem é ela e o procedimento que ela está fazendo para a vida dela.
dificilmente aqueles que trabalharam corretamente falam do esforço que tem que fazer para ter o êxito. E a gente vai observando que em toda época tem que fazer esforço para tudo. Porque o jovem que quer ter uma promoção, ele tem que dedicar mais tempo em conhecer aquelas informações. Aquele outro que quer fazer a manutenção da moradia, ele tem que dedicar mais tempo para ter o recurso para fazer a manutenção daquela moradia. Então, na vida, nós tínhamos que ver assim, né? Precisamos de fazer tudo isso, mas dentro de nós ter uma referência, um posicionamento. É isso que cada um precisaria de ter. E sempre lembrando assim, que quando eu quero pegar uma direção, por eu ter desviado do objetivo, daquele norte que eu programei, não quer dizer que eu saí do destino. Porque se eu deixei a minha intuição falar, o meu cérebro menor posicionar, então o que acontece? Então, por eu ter mudado a direção, não quer dizer que eu desviei da minha perspectiva daquele norte. Eu estou procurando um caminho melhor. É assim que a intuição trabalha. Então, lembrando assim que são valores eternos, os valores da intuição. Porque uma pessoa que já se encontra envelhecida e que teve uma vida que levou com equilíbrio, fazendo a reflexão no terceiro mandamento, no dia do Senhor. Então aquela pessoa, ela relata das limitações que a vida apresentou e como ela superou. E ela fica feliz. E ela não fica assim magoada por ter passado por tantas limitações ou por ter tido tanto esforço. E a gente sabe assim que em épocas anteriores, ou mesmo agora pode ainda existir, pessoas conhecidas que se reúnem para fazer aquela moradia. Então, acontece assim, como acontecia também com pequenos agricultores no tempo da colheita. Então, os vizinhos iam ajudar aquele a fazer aquela colheita. O alimento era proporcionado para o dono daquele que ia receber a colheita. Um ou outro tinha um saber de dar alimentos que possibilitava que a pessoa ficava nutrida. É isso que é importante assim. Tínhamos que observar assim, né? O como é que eu me alimentei e que fiquei nutrido. É isso que eu preciso de trabalhar comigo, com essas diferenças. Não é por ter comido isso ou aquilo. O benefício que me trouxe aquele outro tipo de alimento. Então as referências, os posicionamentos, para as coisas simples a gente vai confirmando assim que existe. Muitas vezes o pai quer que o filho tenha um comportamento diferente, mas esse filho recebe do pai de dentro o que o pai é. Ele não pode fazer diferente, já está no pecado hereditário. A transmissão. Mas acontece uma coisa muito boa mesmo, que é uma graça que o Criador nos possibilita. O começo do certo e o começo do errado, em tudo que nós vamos fazer na vida. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo uma tarefa e aquela tarefa não deu certo. Depois da tarefa concluída, ele fala, eu tinha que ter feito assim, eu percebi. Isso é físico. Quer dizer assim, como é que nós podemos dar mais oportunidade para o nosso espírito? Essa naturalidade assim que eu preciso de ter, é essa bondade interna, é isso que eu preciso de trabalhar comigo, de ir observando como é que eu preciso de ter esta condição. Então, o pecado hereditário já vem do pecado original. O pecado original é um procedimento de distanciamento da luz. Distanciamos da luz das coisas do espírito. E as coisas do espírito a gente sabe que manifesta de toda época da nossa vida. Quer dizer que o espírito humano, caminhando pela criação, todo instante ele tem a oportunidade de caminhar no caminho da luz, de ter a clareza daquilo que ele precisa. É isso que cada um tem que observar assim. Muitos falam assim, eu já me encontro envelhecido, mas para o espírito não tem envelhecimento, tem a perspectiva.
E essa perspectiva é bem importante, assim, que a gente conhece jovens que já trouxe uma definição na vida. De pequeno ele já trouxe definição, já fala que quer ter aquela profissão. Muitas vezes aquela profissão ele não tem, mas já teve dentro dele aquela força, aquela coragem para caminhar naquele destino. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira de nos organizarmos, de ver dentro de nós aquilo que nós precisamos. Então, esse alinhar-se, isso é coisa do espírito. Porque a gente vai sabendo assim, que em todo instante, em todas as profissões, tem o alinhar-se. Nesse instante, então, a pessoa vai lembrando assim, o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Muitos acham assim que mudando de localidade, ou mudando de profissão, ou mudando de moradia, então cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele. Orientar-se, porque aquilo que é bom para o meu irmão de sangue, para o meu conhecido, pode ser bom para a minha vida, mas também pode não ser. Então eu tenho que ter uma nova maneira, um novo jeito. É isso que eu preciso de fazer, as adaptações. E nós vamos vendo assim que o toque é em todas as coisas. Porque a pessoa fez um projeto, aquele projeto ficou muito bom, mas o dono daquele projeto está querendo que tenha uma alteração. Ele viu uma perspectiva diferente. Quer dizer, aquele que foi o projetista ficou bom, mas mesmo assim ele teve que fazer uma adequação, porque o dono do projeto queria diferente um pouco. Então, toda a época da nossa vida, nós temos que lembrar que em todos os instantes, tudo tem dois valores. Os valores da matéria grosseira e os valores para o espírito. E que se nós fizermos um trabalho vendo nossos pais, nós vemos assim o que sobra para ele foram as coisas do espírito. Então o procedimento que ele teve durante a sua vida possibilitou que agora ele viesse a ter a consideração. E é bem importante assim, porque a gente ouvindo relatos daqueles que já se encontram envelhecidos, eles falam que tiveram essa postura na vida por causa desse motivo ou por causa daquele outro motivo. Então tem essas coisas boas assim que nós precisaríamos de perceber e de observar assim que aqueles que têm a consideração é porque tiveram um posicionamento durante a sua vida. Os auxílios, eles manifestam para nós pela palavra e pela escrita. Pela palavra, nós vemos assim que aqueles que têm a capacidade de transmitir corretamente as informações, as instruções, com uma bondade, com aquela bondade que aquele adestrador tem. Porque aquela bondade anda junto com o amor, anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. Então, não é uma bondade somente. Então, se tem o amor, se tem a pureza, se tem a justiça. Então, esse que transmitiu, que a palavra dele acompanha assim, esse nós lembramos a vida toda. É só ir observando assim. Aqueles que já se encontram mais envelhecidos, o pai ou o irmão do pai que teve postura de amor no relacionamento, que é com amor, com pureza e com justiça, ele é lembrado. Aquele colega de trabalho, aquele empregador, aquele nosso conhecido que sempre postou-se na vida desta maneira. Esses valores acompanham conosco. E muitas vezes aquele com quem nós relacionamos que não apresentou um valor, também nós não continuamos a relacionar com ele e também muitas vezes aquilo que ele trouxe não teve significação para nós. Então, sempre lembrando assim que toda a época da nossa existência, nós temos o começo do certo e o começo do errado. Então, para nós continuarmos com o pecado hereditário, que é aquilo que nós recebemos, que é aquele cérebro maior que só valoriza as coisas de matéria grosseira, nós
temos que lembrar assim, que esses valores não nos acompanharão após a morte. Então, durante a nossa matéria grosseira, eles terão valores, mas na sequência não tem valor. E se a pessoa demora muito tempo para ir para a matéria fina, quer dizer que com o desenlace do corpo de matéria grosseira, ele começa a dar trabalho. Trabalho para os seus familiares, e os seus familiares começam a reclamar que ele já está vivendo muito. Pode não falar para ele diretamente, mas também tem outra coisa assim que cada um tem que observar, o que ele quer para o futuro dele. Porque na sequência também os familiares param de relacionar com esse e esse passa a conviver com os seus funcionários. Então, quer dizer assim, todo um trabalho que ele fez durante a sua vida, ele voltou ao estágio de quando ele começou na vida. Então, aquela condição assim, como comum, não teve valores eternos. E também tem muitas outras coisas, né? Um pai que sobrecarrega o filho com muitas informações escolares, esse pai fica preso a esse filho, porque ele está fazendo com que o cérebro maior fique mais sobrecarregado ainda. E o cérebro do espírito, da intuição, vai diminuindo. Mas depois o pai para de ter esse procedimento, o pai e a mãe, né? Mas se esse filho quer continuar nesse caminho, agora a responsabilidade é dele também. Então, durante um período, a responsabilidade dos pais. Se o filho para, então a responsabilidade fica só com os pais. Mas se o filho continua sobrecarregando-se com informações escolares, agora a responsabilidade é dele também. E é grave, porque vai sobrecarregando, vai cansando, porque não tem nenhuma alegria. Porque normalmente o estudo que é feito foi um estudo que um outro escreveu. E nós sabemos assim que todos os editores sempre mudam alguma coisa. Tanto é que a gente vê no caso das traduções. Aquele que tem muita cultura, ele faz uma tradução diferente. Aquele que tem pouca cultura daquele idioma, a tradução dele é mais empobrecida. Então nós vamos sobrecarregando com informações empobrecidas, que não temos como utilizar aquelas informações. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição assim, de nos equilibrarmos, de ver antes aquilo que precisamos. Então a responsabilidade é nossa, é o procedimento que eu estou tendo. E qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? Então, toda época, temos que lembrar assim, que o cérebro menor é o cérebro da intuição, que é a atuação do espírito, porque não está vinculado à norma do tempo e do espaço. E o cérebro maior é o cérebro do raciocínio. O raciocínio ele tem muita importância na matéria grosseira, porque a intuição, quando atua, então ela atua, ela dá o direcionamento. Então cabe ao cérebro do raciocínio caminhar naquele direcionamento. É como se ele tivesse agora com uma espada, caminhando naquele direcionamento, porque a intuição manifestou dizendo assim que os direcionamentos é naquela posição. E anteriormente, essa condição as mulheres tinham mais, porque elas davam os direcionamentos. E esses direcionamentos está bem simples assim, que é faça isso ou não faça isso. Espere um pouco. Quer dizer que aquela ideia, aquele posicionamento está muito bom, mas não está na hora de ter a realização. Então a pessoa tem que desenvolver o amadurecimento para ter aquela realização. Uma ou outra pessoa fala assim, é uma oportunidade que surgiu. Não, mas eu não estou preparado, eu não sou qualificado para usar desta oportunidade. Então, na sequência, o que me veio como oportunidade agora é um problema, é um transtorno, porque eu não estou trabalhando na maneira de utilizar aquela chamada oportunidade. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição assim, de aprender a que não tem oportunidade,
tem os momentos certos e a capacitação. Então não tem boa vontade. A mesma coisa acontece com um instrumento de um homem amadurecido, que tem aquele instrumento de trabalho e que ele executa muito bem as funções com aquele instrumento de trabalho. Mas se uma criança pega aquele instrumento na mão, pode ser uma consequência gravíssima. Então, se nós não ouvirmos a intuição, a manifestação do Espírito, nós então vamos desorganizando a nossa vida interna. E é bom a pessoa ir lembrando assim, né? E em toda época sempre foi assim, que quando uma pessoa tem muitos afazeres, muitas vezes ela não sabe por onde ela começa, mas ela tem que parar. Ela tem que parar dentro dela para ela ver o melhor que ela tem que começar. Então aquela consequência assim de dar tudo certo, então a pessoa teve que parar antes. É isso que nós precisaríamos de perceber. Então não é tumultuando. Aquela chamada oportunidade, a pessoa tem que primeiro ver se ela tem capacidade. Então a nossa vida teria que ser assim, mas isso já vem antes, né? Porque o Criador já nos possibilitou o terceiro mandamento. Então, quer dizer assim, a bondade do Criador nos possibilitando os ensinos. E se a gente vai no primeiro mandamento, a gente vê que não terás outros deuses ao meu lado, a esperança. Então, o foco da pessoa, então se encontra naquela direção, então ela não desvirtua. E depois tem o segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão. Então a pessoa tem que aprender também a ser econômica com as palavras, porque se ela teve uma perspectiva, se ela teve uma intuição, então ela tem que ser econômica, porque se ela verbaliza, então ela vai dispersando com aquele direcionamento que ela precisa de dar na sua vida. Então essas coisas boas assim. O pecado hereditário é a transgressão do pecado original. E o pecado original é o distanciamento da luz. Em vez de valorizarmos as coisas da matéria grosseira na proporção, passamos a ter um valor nas coisas da matéria grosseira 100%, um valor integral. Esquecemos de nós, ficamos sem limite. E é bem interessante assim, porque à medida que nós vamos caminhando, fazendo esforço para as coisas de matéria grosseira, vai acontecendo uma outra coisa muito interessante assim. Vamos perdendo a naturalidade. Depois, para ter uma compensação, então nós queremos levar todos os nossos conhecidos para ver as coisas de matéria grosseira que conquistamos. Então, não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou ter pouco recurso financeiro, porque esse comportamento é de todos, daqueles que têm pouco recurso e daqueles que têm muito recurso. Então a compensação é o que nós vamos ouvir dos outros. Se nós estivéssemos trabalhando com um equilíbrio na parte interna da nossa vida, nós não precisaríamos de receber avaliações daqueles que muitas vezes são menos qualificados, esforçaram menos na vida. Então, o equilíbrio é isso que nós precisamos de entender. E se nós desequilibramos na matéria grosseira, desequilibramos também o nosso corpo de matéria grosseira. Então a harmonia que precisaríamos de ter não está tendo. Então a pessoa agora vai ficando sem saúde e vai ficando empobrecida, porque agora ela também não tem mais os seus conhecidos. Os conhecidos, de uma maneira geral, desapareceram. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição assim, de termos esse equilíbrio, esse meio termo, essa naturalidade na nossa vida. Quando a intuição manifesta, então o ato feito por aquela intuição, a gente vai observando assim, que é mais comum nas moradias, né? Aqueles que têm as responsabilidades da organização, do preparo do alimento, dificilmente recebe um agradecimento.
Então o jeito que aquelas pessoas que trabalham na moradia executam as funções, executam de bom grado. Então aqueles que recebem dificilmente agradecem. Então quer dizer assim, existem maneiras de equilíbrio na nossa vida. Então tudo tem que lembrar que é antes. E a pessoa tem que ver assim que antes ela podia ter tido aquela solução, porque dentro dela ela fala assim, eu me enganei. Nós não enganamos. Aqueles que usam o termo enganou é porque ele está disperso, não percebeu a maneira que precisaria. Então tem algumas coisas na vida que nós precisamos, que nós temos que ter, que é a manifestação do nosso espírito, que é a intuição, a naturalidade. É aquela condição bem importante assim, da pessoa se bastar por ela mesma. E a gente vai observando assim que tem crianças que têm esse comportamento. Então, ela não tem amigos, porque é o tamanho dela ali, aquela condição, ela se basta por ela mesma. Então, a nossa vida, a gente tem que observar assim, para nós nos bastarmos para nós mesmos, é com o livro Na Luz da Verdade. Isso é físico. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela então vai equilibrando e ela vai vendo antes aquilo que ela precisa. O pecado hereditário é o distanciamento da luz, é valorizar somente as coisas da matéria grosseira. Não fazer a diferença do que precisa na matéria grosseira e aquilo que excedeu. E tudo que é do raciocínio, a gente vai observando assim, que tem muitas falhas. A falta de consideração, e muitas vezes o enganar, e muitas vezes ficar ausente da verdade, porque a verdade ela é bem interessante, ela basta por ela mesma. Então se a pessoa teve uma naturalidade e se foi verdadeira, ela não tem que arrumar nenhuma justificativa. Isso é físico. Então nós tínhamos que ter essa capacidade de não precisar de arrumar nenhuma justificativa. Porque faltou a verdade, a pessoa começa a arrumar coisas para valorizar. E a gente vai observando assim, uma pessoa que tem naturalidade na sua vida, que tem um norte, que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem uma ponderação. Ela não precisa de ostentar-se, ela é. É isso que é importante na vida de cada um, apresentar-se. E essa referência a gente vai observando somente com as pessoas que têm uma dedicação mesmo para ter o conhecimento dos ensinos. Ela é, e ela sabe o grau que ela se encontra, ela não tumultua. Então, o pecado hereditário é aquela condição do distanciamento da luz. Então, o pecado original foi o distanciamento da luz. A referência do pecado hereditário é uma descendência do pecado original. Então, o valor das coisas da matéria grosseira. E a gente vai observando assim que vai tendo uma distorção. Então, a pessoa agora, ela distorceu, ela tem que falar mais uma frase, ela tem que falar mais uma justificativa. E aquelas pessoas que têm uma ponderação, elas falam aquilo que precisa. Acontece assim, essa explicação está muito relacionada com aquele jovem que é aprendiz. Aquele mestre fala para aquele jovem, que ele vê que tem um futuro, só o necessário. E ele vai fazendo um elo do dia anterior com o dia presente. E ele vai graduando esse jovem. Então, falar somente aquilo que nós precisamos, temos que apresentar esta condição de viver de acordo com os ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade. E essa naturalidade a pessoa sabe assim que é a atuação do Espírito. Vê o grau em que eu me encontro, o posicionamento que eu preciso de ter para continuar melhorando. Então, toda a época da nossa existência, temos que fazer esse trabalho. Estuda o livro Na Luz da Verdade.